Olá, tudo bem? Hoje nós temos mais um podcast com o tema Psiquiatria e Jesus. E hoje nós vamos falar sobre depressão, sobre crises emocionais, sobre ansiedade. Temas como esse que são tratados muitas vezes com preconceito, com tabus e até em silêncio. Na verdade, quantas pessoas passam em silêncio essas crises emocionais? E nós vemos na própria Bíblia homens e mulheres que enfrentaram dores profundas. A gente vê Elias que desejou a morte, Davi que chorou angústias ali profundas, Mefibosete, que é um personagem da Bíblia que traz consigo ali marcas, traumas emocionais que trouxe limitações físicas. E é claro que nós também vemos Jesus com um olhar integral ali para o ser humano, com cuidado no corpo, na alma e no espírito, restaurando identidade e trazendo cura. E o convidado de hoje, é claro que eu trouxe o Dr. Edson Miyazato, um psiquiatra que ele vai se apresentar à relevância, um grande amigo. E junto com ele hoje nós vamos quebrar esses tabus, esses preconceitos e abrir caminhos de entendimento, né, Dr. Edson? Com certeza. E falar sobre como, quando nós ignoramos esses sintomas e as doenças, como que isso, na verdade, nos limita de viver uma vida plena e a vida abundante que o próprio Senhor trouxe como promessa para nós na Bíblia. Certamente. É um prazer estar aqui. Obrigada. Te agradeço, estou muito feliz por poder falar sobre as questões emocionais, né? Principalmente depressão, ansiedade, depressão que nós estamos agora no Setembro Amarelo, Sim. né? O Brasil tem a maior campanha do mundo de prevenção ao suicídio. Temos trabalhado bastante, né, em várias áreas e várias frentes, não somente como psiquiatras, mas como associação. E certamente, pelo fato de nós termos um país, na maioria cristã, né, temos essa necessidade de conversar a respeito da fé, da espiritualidade e como nós conseguimos interconectar todas essas questões entre clínica psiquiátrica, saúde mental e espiritualidade, né? Eu sou o Edson, eu sou psiquiatra, atuo aqui em Campo Grande, faço parte do corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos do Brasil, também dos médicos de Cristo, e principalmente na psiquiatria eu noto que há uma grande dificuldade no entendimento dos irmãos, dos cristãos, para as patologias e para o sofrimento emocional. Fico me perguntando por que será, em relação a isso, que nós temos tantas dificuldades. De fazer com que a fé e a ciência elas podem caminhar juntas, que possam né? caminhar juntas. E hoje a gente quer trazer tanto na ciência, medicina, terapia, espiritualidade, todas elas fazem parte juntas e na própria Bíblia a gente vê várias histórias que nos traz, que nos reforça essa verdade, né, Dr. Edson? Sim. E eu começo te perguntando hoje, bom, muitas pessoas então acreditam que a psiquiatria é a falta de fé. Eu vejo isso constantemente no meu consultório e eu até falo para você, né, eu gosto de ser didática para exatamente encontrar essas brechas para explicar que fé e ciência caminham juntas. Mas como que a ciência e a fé podem andar juntas no cuidado da mente, Dr. Edson? Eu entendo que a ciência e a fé elas são complementares, assim como a ciência evoluiu e evolui, tende a evoluir. Eu faço uma analogia para nós quanto ao estudo bíblico, né? Ao mesmo tempo que nós temos maturidade, mas se a gente acaba voltando um pouco desde o início dessa nossa caminhada cristã, como nós lidávamos quanto às questões da Bíblia. A falta de fé relacionado à fé na clínica ou a fé na ciência, ela pode ser explicada por alguns fatores. Eu pensei muito, né, a respeito como a ciência, principalmente na área da saúde mental,
pode ser correlacionada com a nossa fé. Mas será que a fé numa clínica médica, ela tem tantos tabus? Eu faço essa analogia. Se nós tivermos um problema de saúde, seja no coração, seja no rim, seja uma apendicite, seja um AVC, que é um problema, uma lesão física no cérebro, a tendência nossa é correr ao pronto-socorro, correr ao médico. E fazer tudo que está ao alcance, né? Porque nós temos essa dificuldade quando nós temos talvez um problema químico no cérebro, nas quais nos leva a acreditar que estamos sendo mais culpados, temos a tristeza, temos falta de prazer, temos uma ansiedade que talvez nos traz disfuncionalidade. Todos esses papéis nas quais nós vivemos, precisamos passar por uma pequena reflexão. Até onde pode ser natural e até onde, e a partir desse momento, onde começa a ser talvez patológico e disfuncional. Mas será que não vem daquele pensamento de demonizar as emoções? A gente tira alguns versículos do contexto de tudo que se deve guardar, guardar as emoções. Eu falo, e eu trago essa verdade ainda, guardar, porque as emoções, quando não elaboradas, quando não identificadas, aquilo podem ser brechas para ansiedade, desenvolver um quadro patológico de depressão, ou transtornos, doenças outras também. Então, quando a gente demoniza e não consegue identificar e ter uma relação saudável com a alma, que é o campo das emoções, então talvez essa seja a dificuldade das pessoas ver de forma tranquila, né, e estar aberta para esse assunto. Se nós lermos a Bíblia da ótica do sofrimento, quantos personagens na Bíblia não sofreram? Né? Quantos pensamentos hoje nós temos, né, independente da questão de religiões e de igrejas, né, nas quais nós temos uma necessidade de sempre sermos vitoriosos, e a necessidade de estarmos felizes e alegres. Será que realmente, de fato, isso acontece? Né? Aqui na Terra, será que teremos a felicidade? Então, a gente começa a misturar talvez alguma questão do nosso próprio propósito de vida e o nosso fim, que é qual que é essa finalidade, até onde nós vamos. Nós vivemos como nós vivemos hoje como cristãos, mas buscando o quê? Buscando uma plenitude aqui e uma felicidade completa aqui, durante, né, a nossa construção, durante a nossa evolução, a nossa purificação, enfim. Eu acredito que nós precisamos ter essa reflexão. A ciência, ele começa a adentrar nessa situação quando a evolução da ciência, ela começa também a tratar várias outras doenças. Nós tivemos várias perdas, várias pandemias ao longo da história, né? Seja várias gripes, episódios de gripe, cólera, leptospirose, várias pessoas morreram de apendicite. Então, assim, a nossa expectativa de vida era muito baixa antes, era pequena. E com o avanço da ciência, nós tivemos e nós ganhamos isso. E eu acredito que isso seja um atributo da graça de Deus, da nossa vida. E aí temos talvez a questão da graça, uma graça especial para aqueles que são escolhidos, os eleitos, os salvos, e a graça comum. Eu entendo a medicina como uma graça comum. O médico, ele está aqui para ajudar pessoas salvas ou não salvas, e nós estamos baseados no que nós temos de entendimento científico. Mas não que esse entendimento científico ele fere algo que nós acreditamos que seja muito maior que isso. Que é muito maior. A nossa fé é muito maior que a própria ciência. E eu vou aproveitar isso que você traz do sofrimento, que a Bíblia ela relata isso. Por isso que eu escolhi esses 3 personagens para a gente discorrer melhor. Elias, ele desejou a própria morte. Eu até coloquei aqui o versículo para citar na Bíblia, lá em 2 Samuel 9:8, não, desculpa. Diz o seguinte,
esse que foi de Mefibosete, fala o seguinte: então disse Mefibosete, quem é teu servo para tu olhares para um cão morto tal como eu? E eu fiquei muito reflexiva nesse versículo, aí o Jefferson, meu marido, ele é teólogo, e eu amo as pregações dele sobre Mefibosete, e a gente foi conversar sobre Mefibosete. Mefibosete, ele tem uma linhagem real, ele era neto de Saul. Mas onde que ele estava morando? Em Lodebar, que era um lugar, uma favela, era um lugar horrível. Ou seja, aquele lugar moldou, feriu a identidade dele. Ele chamou ele de cão morto. Como assim um cão? Ou seja, quando nós temos as nossas emoções adoecidas, quando nós não conseguimos perceber, isso fere diretamente a nossa identidade. Isso fere a nossa autoestima. E quando a gente fala de autoestima, né, doutora Écio, a gente fala dos 6 principais pilares da autoconfiança, autorresponsabilidade, autoimagem, a forma como eu me relaciono, interpessoal. Então a gente vê, através do exemplo de Mefibosete, que aquela situação emocional dele, comparada a um cão morto, olha a tristeza. Ali fala que ele era aleijado nos pés. Então quando a gente vê na Bíblia o aleijado no pé, a gente fala de mente. Então a gente vê a mente dele adoecer na Bíblia isso. Então Davi, o que Davi faz? Davi tira ele de Lodebar. E ali começa a restaurar a identidade dele como parte de uma linhagem real. Então ele começa a cear todos os dias e a identidade dele ali começa a ser restaurada. Então tem muitas pessoas que estão em Lodebar, estão presas, estão ali com doenças físicas, porque a gente entende que está tudo correlacionado no nosso corpo, e os sintomas, ele começa ali com uma emoção que eu ignoro, começa com os sintomas ali que eu ignoro, e aquilo ali realmente vira uma patologia de várias proporções no corpo, né? Então, eu gosto de citar Mefibosete quando a gente fala de saúde mental, porque ele é um grande exemplo. E como exemplo desde como foi a infância, do local, né? Aí a gente começa também já a interrelacionar. Bom, fatores genéticos, hereditários, temos fatores sociais, fatores ambientais, né? Onde nós crescemos, quais foram as relações que nós tivemos desde a infância. Todos os nossos relacionamentos entre pares, o que nós acabamos vivendo durante a infância, então coisas boas e coisas ruins, será que isso impacta na nossa vida hoje? Nós sabemos que sim, você muito mais, como psicóloga, sabe que sim. Eu vou na área da psicanálise, eu falo que é a origem de tudo, como molde, todos os nossos padrões, eles vêm desse ambiente, dessas relações, desses circuitos emocionais que é geracional. Sim. E entramos também, bom, quando nós fazemos a avaliação psiquiátrica, né, do paciente, precisamos ou não fazer uso de uma medicação, tomar o remédio ou não, nós levamos isso em conta também. Em qual cenário ele se encontra, em qual cenário ele já esteve. E a forma como eu penso hoje, será que esse tipo de questão que eu estou vivendo é porque eu estou moldando um tipo de raciocínio, e se eu tomar o remédio, esse remédio vai mudar o meu jeito de pensar ou não vai mudar? Né? Eu acho, então, que nós precisamos também separar as coisas ao mesmo tempo que é unido. A questão da saúde mental, né? Mas temos casos aí que pessoas elas vão para um psicólogo e, por si só, a gente consegue restabelecer talvez toda a questão da vida e para viver uma plenitude, né? E muitas vezes, pelo adoecimento, pela cronicidade, nós temos já alterações, sejam químicas cerebrais e já, né, por todo o corpo, que hoje a gente entende, né, as questões da saúde mental muito interconectadas em várias outras áreas, sejam elas imunológicas, ginecológicas, urológicas, endocrinológicas, neurológicas, e a psiquiatria está nesse contexto. Então, eu entendo que o paciente ele precisa ser tratado como um todo. E o que é esse como um todo?
além das questões do estilo de vida, além das questões psicossociais, terapêuticas, nós também precisamos lembrar das questões espirituais e emocionais. Não digo religiosidade em si, mas espiritualidade em si, né? Até porque nós temos pacientes que optam por praticar ou não algum tipo de religião. Mas a espiritualidade, eu acho que sempre está presente. Está tão presente que hoje a psiquiatria ele tem uma linha de pesquisa muito grande para para a espiritualidade. Então, nós precisamos, Eu sim, também reforço isso. Na verdade, para mim faz reforçar muito esses caminhos, sentido. né? Nós não temos uma... Evidências. alguma... nós não temos um caminho a ser seguido na qual nós buscamos apenas questões materiais, questões relacionais. Eu acho que vai um pouquinho além disso. É claro que todas essas coisas acabam nos influenciando, mas eu sempre falo para o paciente assim, mas qual é o seu propósito, né? Eu acho que talvez esse propósito de vida ele vai muito além de questões do que a gente vê. Aí talvez entra um pouquinho da questão da esperança, da fé, né? Sim. Coisas que nós não estamos vendo, é a esperança no que a gente não vê. E entra certamente umas questões tanto do nível de fé, ou do que eu acredito, e para onde eu vou. Acho que a Bíblia ela se torna o próprio manual para nós olharmos para dentro de nós e fazermos perguntas como: será que eu tenho vivido essa vida plena e abundante? Existem promessas que teremos vida abundante. E ali existe reforço, que tereis aflições também, mas existe plenitude, existe promessas. Então a Bíblia ela faz a gente fazer aquela autoanálise do porquê que eu não estou desfrutando isso. E a terapia, essa busca, ela traz o autoconhecimento, que eu falo que te leva para um nível maior de intimidade com Deus. Deus é aqui. Então, o autoconhecimento, principalmente com o mapeamento do TE, que eu sou apaixonada com esse recurso, eu uso muito esse recurso em consultório, para mim ele é muito preciso e muito atual para nós chegarmos e a partir dessas respostas desenvolvermos um caminho tão extraordinário de várias possibilidades e traz até um norte ali para o paciente, ele sente segurança do estado interno dele, né? Da origem dessas disfuncionalidades e desses padrões desadaptativos. Mas o autoconhecimento, ele traz esse olhar para dentro de nós e buscar ajuda. E é claro que o profissional, nós enquanto profissionais, nós vamos conduzir e intermediar o paciente sobre, olha, eu acredito que nós já passamos, porque quando a pessoa busca ajuda, e a gente que está falando aqui para um público cristão, eles já passaram de alguns limites. Foram anos. Então a gente vê dores que já impactou o relacionamento marido-mulher, o relacionamento conjugal, são dores já nos filhos já, então existe toda uma disfuncionalidade ali naquele ambiente, porque ali o cristão, geralmente, por preconceitos e dificuldades entre fé e ciência, já extrapolou ali todos os limites. Então já é uma depressão severa, nós já temos um quadro de ansiedade generalizada, uma ansiedade crônica, existe algo assim, numa proporção muito maior. E como nós lidamos com esse tipo de emoção, talvez, né? Porque nós temos na Bíblia vários personagens que desejaram a morte. Né? Elias desejou Moisés, a própria morte. Jó, pediram para Deus levar, para morrer. Para morrer. Bom, então, eles tiveram isso também, por que eu não posso ter isso, né? Nesse momento? Mas a gente precisa lembrar que nós estamos em que ano? Né? Até que ponto nós podemos utilizar ciência e tecnologia ao nosso dispor, tá? Aos próprios filhos do Pai. Por que não? Né? Eu acho que é muito para onde nós vamos, né? O tipo de aplicação, para o bem e para o mal. Será que usamos a ciência para o bem? Será que usamos tecnologia? Será que usamos dados científicos para o bem, para o nosso bem-estar? Isso aí. Eu acredito que sim. Mas por que não, então, na saúde mental? Porque parece que na saúde mental nós temos essa questão
que é uma questão Talvez por não ter um química. exame físico, né? Exato. Talvez quando você faz uma ressonância, uma tomografia, tá lá, Sim, tá o exame, ok, vamos sim, fazer uma cirurgia. Mas quando a gente sim, fala de saúde mental, qual o sim, exame físico, sim, visual, sim, que a pessoa vai ver se não é sim, aí a gente vai entrar numa outra esfera aqui da invalidação, né? exato. A pessoa ela sofre porque ao redor dela sente invalidada e confrontada nisso. Sim. Nós temos hoje mecanismos de rastreio e diagnóstico, mas como que é isso? É clínico, né? Isso. É avaliação. Então É. eu preciso fazer uma avaliação. Eu não tenho um exame de sangue Físico que ali, né? vamos fazer, deu depressão aqui, deu ansiedade. Gostaria, A né? gente Seria estava muito bom. conversando aqui de alguns recursos que são didáticos, Sim, mas de qualquer sim. forma não é aquilo São de. escalas, né, que nós podemos, né, Exatamente. mostrar e falar. Que é mais para o paciente do que para nós, que já Hoje em dia nós sabemos. temos alguns exames, né, alguns exames de imagem que são utilizados muito mais para pesquisa, Sim, nas quais nós vemos todo esse trajeto sim, neuroquímico aí no sim, cérebro, que ele demonstra, sim. A gente sim, tem ah, algumas questões aí entre um lado ou outro lado do cérebro, ah, a parte química, a parte sim, metabólica, se está acontecendo a mais ou a menos, e a gente consegue comparar de indivíduos controle, que são saudáveis, e de sim. indivíduos doentes. Mas isso a gente não é aplicável hoje ao dia a dia, né? Nós não temos Você não esses consegue, a partir aparatos desses agora. exames, nomear transtornos a Sim, a partir partir desses desses exames, exames. até porque nós temos, às vezes, uma área do cérebro ele pode estar afetada e causando uma síndrome, são Sim, síndromes diferentes, certo? sim, Então é uma questão muito complicada, mas o que eu tenho a garantia que hoje, por exemplo, em relação à depressão e ansiedade, nós temos e cursamos como doença neuroinflamatória. Ah, nós cursamos com alterações químicas no cérebro, nas quais há um desbalanço, tá, entre receptores, neurotransmissores e muitas outras substâncias que acabam nos dando esses sintomas emocionais, sejam ele para um sintoma de tristeza, um sintoma de irritabilidade, um sintoma de ansiedade, e aí se faz o uso mesmo da classificação para definirmos aí um diagnóstico. E nem sempre nós definimos diagnóstico, né? Apenas com uma avaliação, certo? eu acho arriscado. Muito arriscado. Por quê? Porque como o diagnóstico é clínico, muitas das vezes a pessoa vai ao consultório, ela apresenta uma sintomatologia. Então, eu sempre falo isso, ó, estamos tirando uma foto sua. A gente É, precisa agora do seu filme. Tudo que já isso. aconteceu para trás, se já aconteceu isso, se já teve coisas diferentes, e a partir do momento que a gente faz o acompanhamento daqui para frente, o que nós vamos ter? Nós teremos uma visão um pouco mais clara, e aí essas hipóteses diagnósticas, elas começam a se confirmar melhor. E isso é tão Então, interessante porque não é para rotular as pessoas. Às sim, vezes existe muito do diagnóstico, como eu já ouvi isso bastante, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, vai rotular, não quero que sim, ninguém saiba, sim, ou a gente faz aquele trabalho longo ali de psicoeducação com os pais. Mas, na verdade, quando a gente fala em diagnóstico, eu falo que é libertador para a pessoa. sim, É o peso que sim, ela carregou ali durante anos sim, se esforçando, jejuando, sim, buscando tantas alternativas, como se ela pudesse ter sim, controle sim, daqueles sintomas. E na verdade o diagnóstico ele não vem para rotular, né, doutor Edson? Ele sim. vem ali para dar uma direção. A pessoa ela conhece como ela funciona, e eu sou didática na Uhum, explicação. Olha para o ventilador, olha como é que ele funciona. Então a gente entende como sim, que funciona. Ninguém faz o ventilador trabalhar da forma que não uhum, seja para girar. sim, Então o diagnóstico vem para entender o nosso sim, funcionamento, para a partir dessa hipótese de trabalhar possibilidades, trabalhar caminhos. sim. E isso eu acho maravilhoso. E essa é a importância do correto diagnóstico e da Eu acho correta incrível. avaliação, Então, não é né? para trazer o peso Sim, do rótulo, sim, mas para gerar sim, caminhos e possibilidades, sim, recursos sim, para a pessoa avançar, ter sim, e a autorresponsabilidade, né? sim, A pessoa ela passa a se bom, é para isso, né? sim. E também não é só tomando uma medicação Não, estarei assim curado, não sofrerei podia, mais, né? né? Mas não é. Né?
Poderia, mas não tomar. Sim. Existe a autorresponsabilidade. Doutor Edson, você acredita que há um risco, e qual seria esse risco de nós ignorarmos as medicações? Ah. Às vezes nós chegamos aqui com o paciente até a parte do Uhum. diagnóstico, mas aí a gente Sim. tem, eu posso parar de tomar Sim. medicação? Eu preciso Sim. realmente Sim. dessa, não quero gerar dependência. E aí aquele, Tá. como que é isso? Eu sempre parto do princípio, o que é doença, tá? Doença é uma questão, é algo que me traz sofrimento e me traz incapacidade. Então, eu tenho uma disfuncionalidade em relação a algo. Se eu tenho isso, há algum tipo de doença. Se eu não aceito essa doença, muito provavelmente eu estou diante do quê? De um preconceito, de um autopreconceito comigo mesmo. Isso. Eu estou sofrendo, mas mesmo assim eu não quero, talvez, mexer isso, porque, enfim, várias teses, várias teorias que a gente tem por trás disso, de cada pessoa. Quando nós falamos em relação a não tratamento, o que isso pode ocasionar nas pessoas? Um distúrbio químico no cérebro, a longo prazo, ele começa a provocar a apoptose, a induzir a apoptose, que é aquela morte celular programada dos neurônios. Então, assim, será que uma depressão não tratada pode murchar o meu cérebro? Vou falar bem, diminuir esse volume? Pode. Sim. Nós temos, né, vários estudos que comprovam isso. Pessoas com depressão muito grave não tratadas, com 40 anos, 50 anos, ele tem um cérebro de uma pessoa de tamanho como se ela tivesse 80, 90 anos. Essa redução volumétrica do encéfalo. Então, isso eu começo também a perder massa encefálica e eu começo a perder funções que sejam memória, execução, atenção, regulação emocional e todos os outros, tão somente nessas questões emocionais, talvez até motoras, né? Então, é muito importante nós termos essa sensibilidade de que, se eu não trato, eu corro risco, sim, de evoluir para outras questões clínicas. Essa é uma questão ali neurológica, mas uma pessoa que não consegue sair para fazer uma atividade física, que ela não consegue comer bem, porque eu não consigo nem cozinhar, não consigo... Eu sempre estou muito... frente ao futuro, né, apatia. Eu estou com apatia, eu estou com uma energia muito baixa. Então, eu vou ter uma predisposição para o quê? Para diabetes, para colesterol alto, para hipertensão. Então, a gente começa também a extrapolar algumas questões emocionais para o nosso corpo. E a gente pode despertar para quem está nos assistindo essa atenção que, quando a gente fala de vida plena, será que isso é vida plena? Exatamente. Se o que é existe... plenitude e o que nós podemos fazer, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que pessoas que estão com uma depressão talvez até um pouco grave, ela não tem esse cuidado, ela não tem esse autocuidado. É aí que talvez por um ambiente invalidante, talvez uma questão dela pessoal de fé e ciência, né? Exato. Deus, diminuir Deus. E aí eu acho que está a importância de quem está ao redor, seja família, né? Amigos, lideranças, igreja, quando nós vemos uma pessoa em sofrimento. Adolescentes e adultos, né, doutor Edson? Certamente. E não adianta a gente falar, você tem que fazer isso, vai você jejuar, tem que fazer aquilo vai orar, e tal. vai também, mas... Vai também, né? vai também. Chega ao ponto da doença poder ser incapacitante até para ela conseguir orar. As pessoas falam que não influencia, e eu acredito que influencia sim, com uma alma batida, né? Davi, ele trouxe isso, né? Da alma batida. Sim. Então, sim, a nossa alma, quando ela está abatida, ela está em profunda angústia, interfere sim no nosso relacionamento, como a gente serve a Deus, porque são as emoções, é a química do cérebro que altera todo o meu funcionamento. E eu procuro falar assim, se a gente extrapola também para outra área clínica. Olha, eu preciso correr uma maratona, ok, mas eu tô com uma lesão aqui, estou inflamado, a minha perna, eu não vou conseguir correr. Isso, não, muito bom. Hora que você já tem que correr, vai, ora e corre. E não é assim. Não. E por que
com a Saúde saúde mental. mental a gente precisa ser assim. E a depressão, ela é patológica, né, doutor Edson? Um mito, Sim, por mais que a gente veja no Instagram, graças a Deus pela abertura que nós temos das redes sociais, sim, em trazer conhecimento de profissionais excelentes, mas a depressão, eu acredito que a depressão e a ansiedade, ela continua, talvez uhum, quando a gente fala de doenças mentais, é a principal que eu vejo. sim, Como se fosse assim, mas você tem tudo, sim, você tem uma casa ótima, uma família que te ama, como se a pessoa pudesse ter ou não. sim, Não, pera, vou ter depressão. Nossa, agora eu tô sim, feliz. sim, Não tenho mais. sim, Então, a depressão, para você que nos assiste, a gente gostaria que você trouxesse, doutor Edson, sim, sintomas evidentes de tá, atenção, do tá, início mesmo sim, da depressão, que ela é patológica. ok. Depressão é uma doença, talvez uma das doenças mais incapacitantes hoje, tá? Concordo. Se a gente pensa na questão a- até assim, das perdas financeiras, né? É muito incapacitante. Então, todos os países eles estão muito de olho para o tratamento da depressão. E até por causa da depressão, há esse risco do suicídio e também quando ocorre o suicídio, todo mundo que está ao redor, pelo menos aí 6, 8 pessoas, eles vão estar profundamente impactados. Então, que nós precisamos saber sobre depressão. Depressão é uma doença que ela cursa com pelo menos 14 dias, tá? Desses sintomas, são 2 sintomas aí nucleares, tristeza e ou anedonia. O que é anedonia? É a perda de prazer, coisa que eu gostava de fazer e eu não gosto mais. Eu começo a perder aquele estímulo, aquele prazer, coisa que eu sempre fiz, eu já não estou gostando. Então, Começo nesse ponto a explicar com o paciente, 14 dias. já começa assim, puxa, então É. depressão não é se sentir triste. Não, pode ser se sentir triste, mas pode ser não ter a tristeza. Posso não estar triste, mas eu tenho essa perda de prazer aliado com Sim, vários outros sim. sintomas. Alguns sintomas: alteração de sono, dormir demais, dormir de menos, alteração de apetite, comer demais, comer de menos, alteração ah, no raciocínio, meu raciocínio tá lento, minha memória tá ruim, eu tô me sentindo culpado de tudo, Culpado. sensação de menos-valia, eu sou menos que os outros. Sim. E aí começa aquelas gradações que a gente fala, olha, puxa, Deus podia me levar já, estou muito cansado. Olha, realmente eu Até acho que para eu libido, né? sim, A gente vê também sim, como termômetro da sim, depressão a sim, questão da libido, né? A sim, pessoa, sim, ela não sente prazer, ela não sim, sente, aí vai sim, procura ajuda sim, ginecológica e tá certo, é para buscar sim. mesmo, mas não é só isso. Não é só Mas é isso. também um Sim, sintoma da sim, depressão. sim. E aí o pensamento de morte, né? Que pode ser desde um pensamento até um planejamento, um É, ato e já uma tentativa em si. Quando nós temos isso, pelo menos por 2 semanas direto, nós estamos frente a um episódio depressivo, né? E esse episódio depressivo ele pode remitir, pode não remitir, pode se agravar. E aí que nós precisamos estar bem cientes e alertas de como nós podemos ajudar essa pessoa, né? Pelo fato de existir muitas apresentações, não é uma receita de bolo, né? Olha, se a uhum, pessoa tiver assim, você tem que fazer assim. Se a pessoa tiver assado, você tem que fazer assado. sim, Não é muito dessa questão, mas a gente vê um termômetro muito bom. Qual que é o nível de sofrimento dessa pessoa, né? E o nível de sofrimento vai muito também da possibilidade de abertura dela. Mas temos esses tipos de sinais que ela pode mostrar, nas quais nós precisamos, sim, estar muito atentos. sim. Tá? E da ansiedade, doutor Edson? Ansiedade, nós temos ansiedade como uma questão muito para o futuro, né? A gente tem também alguns sintomas nucleares aí, quando a gente pensa de preocupação antecipatória, eu não estou vivendo o meu presente porque eu estou muito para o futuro, estou puxando esse futuro para agora, e ou medo imotivado. Então, o receio, aquela coisa de fazer, nossa, mas isso vai dar errado, não, se eu fizer aquilo, e eu começo a ruminar demais. Quando eu começo a ruminar demais, eu tenho várias outras características, né? Uma, talvez, que nós mais vemos hoje no consultório, na nossa prática, é a catastrofização, né?
vai ter algum evento, alguma coisa muito importante, eu começo a criar vários cenários. A possibilidade disso, a Ou possibilidade do tudo ou daquilo, isso nada, vai né? Do preto no acontecer. branco. E aí chega no momento, aquela coisa foi Aham, desse tamanho, e eu sim. pensei em uma coisa que era desse tamanho. Então, Fora os ah, sintomas físicos, né? Quando o sistema fora os nervoso sintomas ali, físicos, são ansiedade. descargas que Uhum, nós temos. Então, a falta de ar, que aí eu acho que já vai entrar para as crises de ansiedade, né? Sensação de um perigo iminente, parece que alguma coisa vai acontecer, alguma desgraça vai acontecer a qualquer momento, então eu fico num sistema de alerta muito ligado, e isso me traz a taquicardia, batedeira no peito, respiração ofegante, a sensação de mal-estar, sudorese, minha mão, meus pés, aquela sensação ali de parece quase que uma morte. E durante esses episódios, também é perigoso. Por quê? Porque é uma dor tão incontrolável, uhum. é uma angústia talvez incontrolável que eu vou buscar cessar isso. É onde as pessoas vão sem avaliação, eles vão lá e tomam vários remédios ali Nossa, para doutor passar, Edson, né? eu sou bravo no consultório. Qual remédio que você toma? Peguei. Sim. Eu sou muito. Você vê que eu encaminho todo Uhum. mundo, né? Para Sim, quem assiste, o doutor Edson sim, está aqui. Eu considero ele um sim, amigo. Passo os pacientes com total confiança do cuidado, sim, porque eu gosto de zelar do paciente de forma integral. Esse olhar sim, até sim, onde eu tenho a clareza que é a terapia, para a gente elaborar, organizar. sim, E como psicanalista, eu vou lá sim, na origem, eu gosto de entender os padrões sim, familiares, o ambiente familiar. sim, E por mais que a gente fale que a ansiedade, as pessoas simplificam a dor, minimizam sim, este problema, a gente entende que é a pontinha para muitas outras possibilidades. Ainda mais se eu falo de uma criança ou de um sim. adolescente, é a pontinha para Uhum. quantos transtornos não desenvolverem a partir Sim, disso. Aquela depressão que foi ignorada, aqueles sintomas tão claros ignorados, o que pode virar? Quantos transtornos, quantas depressões sim, crônicas, mistas, dentro sim, de outros sim, transtornos, não pode sim, desenvolver. Então a gente fala assim de algo que tudo pode ficar maior. sim. O impacto dessa pessoa que está em sofrimento, qual que é o impacto, por exemplo, de Nossa, uma mãe ansiosa ou de uma mãe deprimida é para os um seus lar filhos, adoecido. né? Eu falei até isso com o Exato. doutor, com o meu sogro, o pastor Daniel. O adulto, ele molda o ambiente da Sim, casa. Somos nós, sim. pais, que geramos o ambiente emocional do lar. Então, Uhum. muitas vezes nós queremos filhos saudáveis, mas na verdade, será que nós, enquanto pais, temos sido essa referência Sim, de uma mente sim, saudável para os sim, filhos? Porque nós somos esse exemplo do sim, autocuidado, dos diálogos. sim, Então, é um convite aqui para quem está nos sim, assistindo, para a mãe, para o pai sim. olhar para dentro deles e despertar e fazer a pergunta: por que que meu É, ambiente não é saudável, sim, não é pleno, não é sim. abundante? E é uma autorreflexão para eu pensar, será que talvez toda essa resistência de procurar ajuda está sendo um dos gatilhos para a instabilidade dentro do meu lar? Isso. E nós vemos isso, né? Na prática nós Na vemos isso. prática, vemos E, isso. e quantos pacientes também que nós temos e começam a fazer o tratamento, eles começam a mudar essas perspectivas e expectativas, né? Essa coisa mais linda que eu acho E eles falam, nossa, eu deveria ter procurado muito antes. antes. Olha, doutor, eu não acreditava antes. Olha, eu tinha um preconceito, tá, doutor? Todos falam esse tipo de coisa, as pessoas que têm essas resistências, né? E, inclusive, eu falo assim, não somente os irmãos ali, mas eu falo também lideranças, né? Total. Vamos Pastores, falar até do tema do todos, né? suicídio, né, doutora Edson? Sim, Vamos entrar assim. Falamos da depressão, da ansiedade, das crises emocionais, explicamos como que acontece, mas nesse mês que nós uhum, estamos, dá tempo de nós falarmos e alertarmos sobre o sim, suicídio, ele é uma realidade. E, na verdade, é a maior causa de mortes entre jovens entre 15 e 29 29 anos. anos. A gente tem o último dado do OMS, que é Uhum, estarrecedor: 720 mil mortes por ano sim, por causa do suicídio. O que isso fala para sim, nós? sim. A gente sempre acredita que
que doenças, que a ideação, que o pensamento está distante de nós e, na verdade, está dentro. Todos nós somos sujeitos, em algum momento, pelas pressões financeiras, pelas crises conjugais, familiares. Todos nós somos sujeitos, em algum momento, como diz, né? Pensar sobre isso. E muitos de nós, ao invés de nos atentarmos a esses sinais, e tanto para nós, conosco mesmo, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente está pensando muito assim, nossa, cometeu suicídio, será que ele vai para o inferno ou não vai? Olha a discrepância, olha onde nós estamos em relação à saúde mental, né, perante a igreja mesmo. É um chamado que nós precisamos elucidar e talvez trazer cada vez mais conhecimento, porque eu acho que a falta de conhecimento acaba... A Bíblia não romantiza o sofrimento em nenhum momento. A Bíblia ela é muito clara em expor o sofrimento de homens e mulheres. Então Jesus ele veio para quem? Para os quebrados mesmo, para os adoecidos mesmo. E esse processo do sofrimento, muitas vezes nós não teremos as respostas, né? Por que não com o outro? Foi merecido, não foi merecido? Mas se a gente pegar para raciocinar e talvez refletir, ninguém merece. Né? Merecemos por quê? Né? Pela graça alcançada através de Jesus Cristo. Então, assim, bom, não somos então melhor nem piores do que os outros. Então, o que está acontecendo aqui dentro de mim? Né? Essa reflexão talvez seja um pontapé de falar, opa, eu preciso procurar ajuda. Né? O suicídio, quando acontece, o impacto que acontece ao redor é muito grande. Sejam mães que acabam suicidando, deixando filhos, né? Ou filhos que acabam suicidando e essa perda, né, de filhos pelos pais, o sofrimento que traumas. Então, a gente começa a adentrar em outros tipos de comorbidades também, que não sejam apenas depressão, ansiedade, né? Transtorno de estresse pós-traumático. O suicídio também, nós entendemos que não é só a questão da depressão unipolar, é a questão de depressão bipolar, que a gente sabe que o transtorno bipolar ainda mata mais ainda do que, né, por suicídio, né, do que a própria depressão unipolar. Então, como que é importante nós fazermos toda essa leitura como comunidade, né, e como um nicho mesmo, um nicho cristão, né? Dá o espaço para o diálogo, né, doutor Edson? A primeira coisa é a validação. Cuidar para nós não sermos invalidantes, simplificar a dor do outro, né? Não existe dor maior ou dor menor, existe dor. Então, o cuidado quando nós valorizamos o outro, gerar esse ambiente de valor, de importância, de acolhimento, de escuta, gastar tempo para ouvir o outro. Então, para nós talvez seja simples, mas para quem está passando, não é simples. Então, nós somos essa ponte e podemos gerar esse ambiente que pode salvar vidas, isso. Eu costumo dizer que a pessoa que está passando por isso, talvez ela nem tenha a real compreensão de tudo o que ela está passando. Não é porque uma pessoa está lúcida, consciente, orientada, que ela está com as plenas condições mentais, de todas as faculdades mentais ali plenas como outras pessoas, né? Talvez a gente tenha uma certa até facilidade, por exemplo, quando um paciente está fora de si, está psicótico, não, ele não está bem. Então, o entendimento, talvez a aceitação é muito mais fácil. Mas porque quando eu estou mais deprimido, e aí talvez ativa algumas coisas da nossa personalidade, dos nossos traços, né? Começam ali o tipo de irritabilidade, começa a brigar, começa a ter conflitos dentro de casa, e a gente começa a levar muito para o lado pessoal. Até que ponto esse levar para o lado pessoal está também prejudicando uma pessoa a procurar ajuda, né? E aí talvez a gente entre em alguns mitos em relação ali
Se fosse para querer se matar, ela já faria, não ia Não falar, avisar. né? Isso. Não ficaria avisando. Poxa, é um grande mito isso. Grande né? mito. Outros mitos aí, vamos falar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E você falou de um versículo que eu ia até citar aqui, doutor Edson. É incrível como a própria Bíblia valida que existe uma ansiedade. Exato. A própria Bíblia, ela traz consigo a realidade do sofrimento. E eu até coloquei aqui no papel, né? Até quando estarei eu relutando em minha alma, com tristeza no coração, dia após dia? Então, a Bíblia ela é o retrato de sofrimentos da alma. Então, a alma faz parte de quem somos. A alma revela quem eu sou. Isso que me faz me tornar única nesse mundo todo. É a minha história, a minha origem. São, como diz, né? São as minhas neuroplasticidades, são traços do meu temperamento, é quem eu sou. Então, na minha alma contém essas informações e que são ignoradas. E muitas pessoas, eles acham que eu sou ansioso, eu estou em pecado. Outro mito. Vai orar, né? Leva para Deus, né? Eu preciso levar. Claro que está escrito ali, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando eu sei esse objeto, quando eu sei para o que eu estou ansiando, Deus nos encoraja para entregar essas coisas para Ele e nós não termos essa ansiedade. Mas o ansioso, ele está ansioso por tudo. Ele não tem esse objeto, clareza. Ele não tem essa clareza. Então, esse é um transtorno de ansiedade. Isso não é bíblico. Então, eu acho que que eu li na Bíblia, que está escrito ali, uma ansiedade, pode ser esse transtorno de ansiedade que nós estamos falando. É diferente. Mas por falta, talvez, do conhecimento, eu acho que eu estou em pecado. Então, eu não posso ter isso, eu preciso lutar contra. Eu não posso falar para ninguém que eu sou ansioso. Mas a gente entra como se eu pudesse lutar contra a minha alma. Não é? Como se eu estou demonizando algo que eu sinto em mim. Exato. E aí eu começo a me esforçar, na verdade, reforçando mais ainda o sofrimento. E sabemos que a oração é positivo e também melhor. Certamente nós sabemos disso. Temos evidência científica disso. Tudo bem. Mas quando vira um transtorno, uma questão, né, de inquietação psicomotora, esse alerta ligado a todo momento, essa falta de energia por causa de uma preocupação que está se cronificando, olha como começa a tomar uma proporção muito maior do que apenas o campo da imaginação ou o campo emocional. Eu estou já no campo físico, né? E quanto que isso interfere nas tomadas de decisões, na ordem, no planejamento, como que interfere toda a realidade à sua volta. E aquilo a gente volta no início, né? O autoconhecimento, ele faz com que a intimidade com Deus seja muito mais profunda. Agora eu tenho conhecimento, eu tenho clareza. Deus, é aqui. Então, a verdade, ela faz com que, na verdade, a gente desfruta muito mais da plenitude da presença, a gente tenha mais consciência da presença de Deus. E eu estava falando com o Jefferson hoje mais cedo, né? Quando a gente vê em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, a gente vê diversos milagres, de diversas formas. Então, muitas vezes, nós que colocamos Deus numa caixinha. E Deus, Ele é poderoso, Ele é ilimitado, Ele age de diversas formas, inclusive através da medicação, através da ciência. Se eu entendo a soberania de Deus e o poder dele sobre todas as coisas, por que não ele usar tratamentos como terapia e psiquiatria para fazer com que nós sejamos curados e vivamos essa vida plena, saudável, sem ignorar a minha alma? Então, para você que está nos assistindo aqui, quero convidar você a olhar para dentro de você e fazer o convite para ver se você não tem limitado Deus na sua vida, que muitas vezes nós colocamos Ele nessa caixinha. Então, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus, Ele te conduzir realmente para essa abundância e fazer com que Ele deixou tantos recursos para nós. Deus, Ele deixou a comida para alimentar a alma. Deus deixou tantas coisas, inclusive a terapia e a psiquiatria,
para nos modular, nos reorganizar e nos conectarmos nessa grandeza que Ele é, né, Edson? Sim. Volto a dizer, quando nós comparamos a psiquiatria com outras especialidades médicas, até que ponto eu estou com uma resistência? Muitas das vezes é ao meu próprio preconceito, né? E aproveitando também, né, o mês de setembro, com a questão do Setembro Amarelo, nós temos uma campanha também contra a psicofobia. Será que eu sou psicofóbico contra mim mesmo? Talvez sim, talvez sim. Nós precisamos refletir até onde nós estamos talvez espiritualizando demais algumas questões, porque assim, existem questões espirituais? Sim, por quê? Porque a Bíblia está escrito que sim, tudo bem. Mas tem algumas questões aí patológicas? Com certeza também tem. Então, o processo terapêutico, ele ajuda a nos livrar, talvez, desses traumas, dessas questões enraizadas, né? Sejam familiares, sejam desde quando pequenos, na fase da adolescência, a dinâmica, né? As dinâmicas familiares hoje, que nós sabemos que muitos, enfim, acabam sofrendo demais por coisas doentias, essas dinâmicas muito difíceis. E a psiquiatria está aqui também para ajudar. Será que a medicação pode me ajudar, me estabilizar um pouco melhor, me tirar dessa depressão, não deixar eu ter crises? Tudo isso a psiquiatria entra. Né? Volto a dizer, talvez não vai mudar o jeito como eu penso, né? Eu vou tomar um remédio. Um casamento perfeito. E a psicologia agora... e a psiquiatria é um casamento lindo. Exatamente. Nenhuma área ela é suficiente. Sim, sim. Elas se complementam. São muito complementares. Elas se complementam totalmente. Sim. E junto com a espiritualidade. Sim. Os nossos pacientes, e aí eu digo os nossos pacientes, né? A maioria, né, são cristãos, eles acabam tendo também uma certa confiança, porque no que eles acreditam, nós também acreditamos. Então, eu acho isso também muito importante, essa relação de confiança, o que o terapeuta ele tem para com o paciente, o psiquiatra também tem para o paciente, e esse trabalho em conjunto também. Como nós podemos fazer... relacionado ao quê? Ao objetivo do bem-estar do paciente. Né? Esse bem-estar que é talvez a nossa finalidade. Né? E a finalidade também de nós estarmos conversando aqui hoje para sensibilizar todas as pessoas que estão sofrendo de alguma maneira por alguma coisa e não se deixar levar por esses tipos de ideias nas quais só eu que vou resolver, eu consigo por mim mesma. Procure ajuda. Né? Procure ajuda. Doutor Edson, eu ficaria horas conversando sobre esse tema. Eu estou aqui, enquanto você fala, estou aqui, meu Deus, eu tenho 50 mil coisas que eu preparei, que podem ser discorridas num outro momento, porque é um assunto tão rico, tão atual e tão emergencial ao mesmo tempo. Então, eu vou convidar você para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a atenção, sobre o cuidado. Tá. Bom, eu gostaria de falar para você que está em sofrimento todas as questões que nós falamos hoje sobre sinais, sintomas, sobre tempo de sofrimento. Caso você esteja passando por isso, faça assim uma avaliação, procure ajuda. Não quero ir no psiquiatra, ok, vá ao psicólogo. Tente cuidar de você, tá? A medicina, a ciência, ela está aqui para servir ao homem e não do contrário. Nós sabemos também que existem questões espirituais, mas muitos deles, se nós estamos já num caminhar com Deus e temos já uma questão muito bem estabelecida, uma maturidade emocional e espiritual, será que não pode ser também algo a mais do que isso? Eu tenho certeza que sim.
mas eu preciso que você também acredite que sim. Então, a minha mensagem, principalmente para este mês, Setembro Amarelo, procure ajuda. Fale com a sua liderança, fale com a família, fale com pessoas ao seu redor e conte conosco para uma boa relação no tratamento. Deus o abençoe. Doutor Edson, quero te agradecer muito por compartilhar tanto conhecimento e trazer clareza nesses assuntos tão importantes que a gente lida no dia a dia, o tempo todo. E complementando, Deus ele tem promessas para nós. Deus ele tem promessas para você que está assistindo, para você na sua individualidade, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos. E a Bíblia ela afirma que nós teremos aflições, que as emoções elas fazem parte de nós vivermos neste mundo. E as emoções elas não são as nossas inimigas, mas ela aponta para dentro de nós, para um olhar profundo para dentro de nós. E se algo ali em nós não está alinhado, se eu não estou desfrutando dessa plenitude, dessa abundância, quero te encorajar hoje a você buscar ajuda. Quero te convidar hoje a você olhar de uma forma sensível para os seus filhos, seja criança, seja adolescente. Quero te convidar a olhar para o seu cônjuge, a não simplificar a dor, mas gerar um ambiente onde o outro se sinta acolhido, validado, porque com certeza atitudes tão simples, elas são tão poderosas para salvar vidas, para encorajar a buscar ajuda que realmente vai transformar todo o ambiente interno, daquilo que eu sou, e o ambiente externo, porque os filhos desfrutam. O meu ambiente de trabalho desfruta de uma saúde mental e emocional. Então, muito obrigada, você que ficou conosco até agora. Obrigada, Dr. Edson. Eu que agradeço.